pessoal, tudo bem? Como estão? Dando início a mais um bate-papo Biostock. Hoje é muito prazer em receber esse convidado, José Ricardo Muniz Ferreira. Ele é CEO da R-Crio e diretor científico. José Ricardo é um especialista em medicina regenerativa, coloca a R-Crio como umas promessas de já realidade para esse segmento no mercado. Sem mais delongas, José Ricardo, obrigado pelo aceite. Por favor, apresente-se, traga um pouco da R-Crio, as promessas, o cenário da medicina regenerativa atual, para a gente continuar nessa perspectiva aí a nossa conversa. Mais uma vez, obrigado pelo aceite e fique à vontade, sinta-se em casa. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Eu agradeço muito por essa oportunidade, esse espaço de poder bater um papo em primeiro lugar, com um amigo de longa data. Trabalhamos juntos aí por muito tempo bem, o meu nome, como o Bruno bem disse, é José Ricardo Muniz Ferreira. Eu sou cirurgião dentista. Por formação, atuei como docente, como clínico, por mais de 20 anos, mas durante todo esse período, o braço voltado à pesquisa, às questões relacionadas ao universo da medicina e da odontologia regenerativa, sempre se apresentaram de maneira muito forte para mim, né? Porque significa irmos além da fronteira estabelecida até então, até aquele momento, me refiro aí a 10, 15 anos passados, que se tinha a oferecer, né, em termos de possibilidades de tratamento. E por conta disso eu vim olhando para esse universo, me aprofundando nisso nas minhas pós-graduações e pesquisas em voo solo, até que eu decidi me tornar um empreendedor, investir na construção, na constituição de uma startup voltada ao cumprimento de um módulo, mas que pudesse ir evoluindo ao longo do tempo, de modo que a gente pudesse tratar de todos os vértices ligados à medicina regenerativa, desde a concepção da ideia, partindo da pesquisa e desenvolvimento, até a entrega efetiva da inovação de soluções à sociedade. E o primeiro passo, né, esse primeiro módulo, foi constituir um centro de processamento celular especializado no armazenamento, na guarda de células-tronco mesenquimais, um tipo específico de células-tronco adultas, né, visando o uso autólogo, ou seja, as células do indivíduo para uso pelo próprio indivíduo, né, em condições adequadas, para uso, né. Então, a R-Crio foi constituída em Campinas, né, e eu sou de Vitória, Espírito Santo, então tive que mudar minha vida para Campinas, abrir mão de uma vida clínica, de uma vida acadêmica. Sou casado com uma dentista que também precisou abrir mão de muita coisa. Temos 3 filhos. Então, na verdade, empreender é um projeto de família, um projeto que não dá para você pensar de maneira solitária, né, sem compartilhar isso, porque, enfim, você vai acabar se limitando ou tendo que fazer escolhas que não são necessárias. Então, contar com o apoio da família integral e essa aposta conjunta foi fundamental para que a gente pudesse mudar a nossa vida para Campinas. E por que Campinas, né? Campinas primeiro, pela proximidade em relação a São Paulo, né, nosso maior mercado consumidor, para a atividade que naquele momento a gente estava iniciando, que é a venda de coleta, processamento e guarda de células-tronco em condições de uso em humanos, padrão GMP, né, de boas práticas de produção. E por ser um hub com uma capilaridade para todo o território nacional, muito simples, muito fácil,
e acessível, tanto por aérea quanto terrestre, e mão de obra extremamente qualificada aqui, né, em termos de formação e mão de obra já estabelecida, e fornecedores, enfim. Então, todo o ambiente aqui se mostrou absolutamente favorável para que a gente fincasse aqui pés e começássemos a construir uma história a partir de 2014, em Campinas. Então, esse foi o primeiro passo dado num momento onde não havia ainda as peças completamente encaixadas, ou seja, a gente não tinha ainda um modelo regulatório estabelecido no mundo, no Brasil, que permitisse um olhar mais robusto sobre o efetivo uso, a efetiva aplicação da terapia celular, terapia genética e da bioengenharia. Então, nós nascemos com um carro num ambiente onde ainda não havia uma estrada pavimentada. Essa é um pouco da nossa história aí. E já sentindo na sua fala, as coisas mudaram um pouco, né? Os caminhos parece que começaram a ser, as estradas, né, começaram a ser pavimentadas. Acredito que o modelo que era inicial de negócio já mudou um pouco, né? O que a gente vem acompanhando e conversando. Então, isso é um papo aí ao longo da nossa entrevista. Você vem trazendo e contando isso mais para a gente. Vamos começar lá nas células, né? Então, bom, a célula-tronco, ela tem sim seu potencial regenerativo e ela é a base da promessa da medicina regenerativa, né? Que é um modelo novo da medicina que a gente já está vivendo e acho que só vai crescer, né? Acho que a medicina vai caminhar para esse cenário mesmo, para essa atividade. Então, a célula-tronco mesenquimal, você falou que é um tipo específico de célula-tronco, né? Quando começou a contar para nós. Então, qual que é a peculiaridade dela? O que tem de diferente? Por que trabalhar com as mesenquimais, né? Então, vamos começar a construir a nossa história aí da entrevista. Boa. As células-tronco, elas são conhecidas por parte da comunidade científica, clínica, e mesmo da sociedade, há muito tempo, né? Há décadas. A gente é sabido, é ensinado ainda na formação da criança, adolescente, que a primeira célula, né, que é uma célula-tronco formada, ela se constitui a partir da união do espermatozoide com o óvulo. E essa célula, classificada como totipotente ou célula-tronco embrionária, ela vai ter a capacidade para se multiplicar de maneira assim, muito grande, né, muito intensa, e formar e se diferenciar nos mais de 200 tipos de tecidos que constituem o nosso corpo. Isso é conhecido há muito tempo. Só que o entendimento de que essas células poderiam ser pensadas e usadas como uma ferramenta para a medicina regenerativa, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é isso, que leito se percorre por aqui, isso sempre foi muito limitado por questões éticas, né, culturais, religiosas, enfim, porque envolve o sacrifício de uma vida, em tese, né, e, por outro lado, é um modelo celular que, tecnicamente, também representa um desafio gigantesco para a comunidade científica, porque são células cujo controle sobre o processo de multiplicação delas em laboratório para um eventual uso, quando necessário for, não é tão previsível quanto se pretende para que se use essas células com segurança. Então, na década de 60, foram descobertas as chamadas células-tronco adultas. E essas células-tronco adultas, a gente considera essas células a partir do período de gestação do indivíduo, enfim, da criança que do feto que está vindo a se formar, enfim. E essas células ali presentes no sangue do cordão umbilical, na medula, em diferentes partes do corpo do indivíduo a partir desse período, carregam com elas um potencial gigantesco de multiplicação, diferenciação em tecidos, né,
que vão constituir o nosso corpo, de imunomodulação, de controle da resposta inflamatória. Então, são células coringas que a gente tem, nosso organismo tem na manga, e que vão nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, né? E que, em razão disso, vão envelhecendo conosco e perdendo potencial. E dentre esses dois grupos de células, as células do sangue, elas, por não serem multiplicáveis fora do ambiente corpóreo, ou seja, em laboratório, e por terem um potencial de diferenciação voltado à formação de células sanguíneas, né, mas a grande questão é a impossibilidade de multiplicação dessas células em laboratório. Isso limitou a nossa... que nós olhássemos para essa célula, impossibilitou que a gente olhasse para essas células como sendo uma fonte para tratamento em um centro de processamento celular. Não faz sentido. Faz sentido, sim, a gente, nesse caso, juntar aí bolsas de sangue de indivíduos diferentes que doem as suas células para que, somadas, se chegue a uma quantidade suficiente para atender a um indivíduo que seja compatível com todo aquele volume de células que está sendo doado, né? Então, por essa razão, nesse braço, células-tronco sanguíneas adultas, o modelo público, né, uma iniciativa pública que trabalhe com doação, faz muito sentido e viabiliza esse processo. Agora, a RCRIO nasceu como uma iniciativa privada, então eu precisava olhar para a possibilidade de multiplicar essas células em laboratório para que elas pudessem ser disponibilizadas em condição para o uso daquele indivíduo. E essas células trazem essas características, as mesenquimais, que recebem esse nome por conta da origem delas. Esse nome é questionável hoje, vem sendo discutido. E mais do que isso, são células que têm um potencial gigantesco para diferenciação em células formadoras de órgãos e tecidos duros, os mais diversos, de tecido nervoso, osso, cartilagem, músculo, e aí vai, né? E com potencial imunomodulador gigantesco. Então, são células muito versáteis, que envelhecem conosco, mas que carregam com elas um potencial gigante. A RCRIO, quando nasceu, a gente, olhando para todo esse ambiente, nós tomamos a decisão de trabalhar com as células mesenquimais, então, por essa razão. E com as células mesenquimais, que fossem as mais jovens possíveis, né? O possível, né? E dentre essas fontes que eu falei, que existem inúmeras no nosso corpo, os dentes de leite foram entendidos como sendo o padrão ouro para isso, por várias razões. A primeira delas, pelo fato desses órgãos, né, os dentes de leite, conterem neles células mesenquimais extremamente jovens, sob o ponto de vista cronológico e embriológico. Sob o ponto de vista cronológico, por serem células que estão presentes no indivíduo jovem, entre 6 e 12 anos de idade, né? Do ponto de vista embriológico, por conta da origem embriológica desse órgão que contém essas células, a partir de crista neural. Então, isso faz toda a diferença para aumentar essa versatilidade, essa plasticidade dessas células. E mais do que isso, por estarem presentes essas células em um órgão que está fadado a ser perdido, a ser substituído por um órgão permanente, né? E, sendo perdido, ele vai carregar com ele um tesouro inestimável. Então, todas as justificativas postas para que a gente iniciasse, então, o processo por essa fonte. Hoje nós trabalhamos com outras fontes que foram sendo descritas e validadas internamente no nosso processo, como, por exemplo, a gordura, que é uma fonte riquíssima em células-tronco, e que a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, são realizados por ano cerca de 300 mil cirurgias de lipoaspiração em adultos, né? E toda essa gordura
lipoaspirada, ela vai para o lixo. E carregando com elas um tesouro que não tem, obviamente, o mesmo padrão em relação ao modelo dente de leite, por conta da idade, por conta de tudo que eu mencionei, mas ainda assim, para aquele indivíduo, seja para o uso em questões ligadas à medicina, odontologia regenerativa ou estética, para onde vem se olhando aí com muita atenção também dentro desse universo, essas células carregam um potencial gigantesco com elas. E hoje a gente tem outras fontes aí descritas e que são tratadas na R-Cryo como o periósteo do palato. A partir de uma biópsia de 2 milímetros do palato, a gente consegue coletar aí células com extrema qualidade e grande potencial. Consideramos hoje essa como sendo a fonte mais democrática para coletas de células-tronco. Temos, inclusive, um caso de 2 pacientes aqui, uma de 84 anos e um outro de 78, que tiveram suas células coletadas, qualificadas, validadas e armazenadas com extrema qualidade, né? São cases aí realmente que mostram que o melhor momento para se coletar e armazenar esse tesouro é hoje. Porque essas células, certamente, eu com 52 anos, quando eu tiver 62, 72, eu vou ter muita saudade das minhas células de 52. E assim vai com o tempo. Certo. Essa é a ideia. Maravilha. E para completar, né, para incrementar aí essa sua segunda fala da fonte das células, né, e dessa diversidade agora das células da gordura, enfim, que vocês estão trabalhando e manipulando essas células para entregar para um possível uso. Eu quero fazer parte de tudo isso, eu quero ter as minhas células, eu quero poder contar com o que eu tenho hoje numa medicina lá na frente e tal. Como que é essa antes da gente entrar na qualidade, como que é essa jornada, como que eu consigo aderir a tudo isso, a me informar sobre tudo isso e ter de fato as minhas células aí. Então, assim, traz um pouco pra gente de como eu tenho essa assistência, né? De como vocês entregam isso para os interessados, porque acho que isso, querendo ou não, hoje ou amanhã, que amanhã vai ser o novo hoje, né? As pessoas vão, obviamente, fazer uso desse serviço. Não, pois como eu disse, a R-Cryo, Bruno, ela nasceu com para cumprir esse primeiro módulo da guarda do instrumento, né, de um dos vértices aí da medicina regenerativa. E para que isso aconteça, nós descrevemos um processo, ele foi validado, foi estabelecido, vem sendo aplicado desde então, melhorado a cada dia, né? A gente não pode... eu acho que esse é o conceito maior de uma startup, né, na área de biotecnologia, que é a certeza da mudança e da evolução constante. A gente tem que estar com o coração e mente abertos para isso o tempo todo, e assim nós fazemos. E hoje, né, toda a rota do cliente começa a partir de um contato direto com a R-Cryo, com o Centro de Processamento Celular, em Campinas, para que a gente possa dar o direcionamento sobre a necessidade de uma consulta com um médico, com um dentista, a depender da fonte de onde a célula vai ser coletada. Esse profissional, por uma determinação regulatória, ele precisa estar credenciado e treinado, capacitado pelo Centro de Processamento Celular, no caso R-Cryo, para que essa coleta do tecido e envio para o Centro de Processamento aconteça dentro das melhores práticas, né, de maneira correta, né, em conformidade com o regulatório, e aí essa aproximação, ou seja, o cliente ele pode vir diretamente à R-Cryo ou através de um profissional da área de saúde, né, seja ele dentista ou médico, para que a gente possa realizar
toda a estruturação dessa contratação, né, de como ela deve ser feita, ou seja, tem que ter um exame inicial, existe a necessidade de um exame sorológico para doenças infecto-contagiosas, né? Entender como que está a condição geral de saúde desse paciente, desse cliente, entender também qual a fonte doadora dessas, que será utilizada como doadora para essas células, e entender o melhor momento e a melhor fonte para a obtenção dessas células, e a partir daí é feita a contratação, né? Existem dois pontos aí nessa relação comercial estabelecida entre o centro de processamento e o cliente, que são no momento da contratação, que envolve desde todas as etapas cumpridas dentro do consultório médico ou odontológico, né? Então, todo o custo aqui envolvido, passando pelo processo logístico, né? Ou seja, desde a saída desse tecido, desse órgão, né? Seja gordura, seja o dente, seja o periósteo, do consultório, da clínica, do hospital, enfim, até a R-Crio em Campinas, num intervalo de tempo não superior a 48 horas, com controle de temperatura, com com todo o rigor de controle para que o processo aconteça de maneira adequada. E aqui, esse tecido é processado, as células são isoladas, multiplicadas, testadas e criopreservadas para aquele indivíduo. Por todo esse processo existe um valor que é pago, que hoje, a depender da fonte, vai variar entre 4 e 5 mil reais, né? E a partir daí existe um outro valor pago anualmente referente à manutenção dessa guarda das células no centro de processamento celular, que é o valor de R$ 735 por ano hoje. Eu acho que já me adiantando aqui, Bruno, eu acho que uma questão, falando sobre a parte do empreendedorismo nessa área, quando a gente fala nesses valores diferenciais, a impressão que dá é que no primeiro momento esse valor mais robusto, ele traz uma margem maior para a empresa do que o valor da anuidade, mas na verdade não, né? O negócio biobanco, como negócio, ele é um negócio que se estabelece pela recorrência, ou seja, por esse valor anual pago para manutenção das células criopreservadas. A margem na contratação é muito pequena, é para a sobrevivência da empresa. Agora, o ganho real está nessa outra etapa. Então, como negócio, é um negócio bastante interessante por se estabelecer a partir da recorrência. E eu acho que mesmo os valores, não pensando no negócio, mas pensando no cliente, né, no consumidor, a princípio a gente pensa que isso é algo extremamente caro, algo que, nossa, não é para mim, acho que eu nunca vou conseguir ter as minhas células, nunca vou poder usar dessa nova medicina. E não, né? Isso são valores para a importância do negócio. O inicial, que é o primeiro aporte, ele não é exorbitante, e a manutenção, acredito que por ser Brasil, existe um modelo de pagamento mensal dessa taxa anual, algo do tipo, que se refere-se a uma pizza por mês que você deixa de comer. Então, assim, eu acho que é um modelo dos valores que você apresentou agora, é um modelo bom para o negócio em si, mas extremamente acessível para o consumidor final. Eu acho que essa objeção de que não é para mim, acho que com esses números ela cai por terra, porque é para todo mundo, na verdade, mesmo sendo uma iniciativa privada, né, como você disse. E é essa ideia, é exatamente essa ideia. Eu acho que existe ainda um grande estigma no mundo, e isso para qualquer área, de que a inovação ela é cara. Não, ela se torna cara. Quais são as premissas que tornam uma inovação cara? A primeira delas é um investimento feito para o desenvolvimento daquela inovação sob patente.
Então, quando você tem aí, a possibilidade de explorar uma patente de maneira exclusiva, são 20 anos. Se você leva 15 anos para desenvolver uma inovação, só te resta 5 aí para explorar comercialmente aquela inovação. Então, isso acaba aumentando muito o custo da inovação, seja ela qual for. E o que a gente vem ganhando, conquistando com o tempo, e a ideia de você estabelecer a inovação por módulos, por etapa, né, permite que você consiga ser mais eficiente em cada uma dessas etapas, né, diminuir o tempo para o estabelecimento de cada uma delas e, com isso, diminuir sobremaneira o custo a ser repassado para o cliente, tornar a inovação ela realmente possível a todos, seja na iniciativa privada, a partir da iniciativa privada, ou mesmo da iniciativa pública. Né? A gente fala aí em tratamentos ainda hoje que são tão específicos e tão acometidos aí por essas premissas que eu mencionei, que um tratamento custa 25 milhões, 500 milhões, coisas assim, fora da total de uma realidade mínima, principalmente quando a gente olha para o modelo SUS, né? Então, não dá para a gente precisa, na verdade, unir esforços, a indústria, os centros de laboratórios, centros de processamento celular, os hospitais, comunidade clínica, comunidade científica, agentes regulatórios, agentes de comunicação, para que a gente possa avançar cada vez mais de forma mais célere e mais consistente, né? E ao menor custo. Né? Acho que essa é a... E agora deixa esse papo um pouco mais técnico, mas eu acho que é um assunto extremamente importante para até passar a confiança, a credibilidade, enfim, que tudo isso permite, né? Que todo esse processo permite. Então, conta para a gente da parte regulatória. Então, é um processo que foi construído, né, de 2014 e ainda deve ter coisas a serem regulamentadas com o avançar tanto da técnica quanto da aplicação, e também pensando no centro, né, na RCRIO como centro de processamento, o que tem ali dentro dos processos que realmente viabilizam tudo e no final das contas a pessoa vai ter de fato a célula disponível para uso. Então, é mais técnico, um pouco mais chato, mas eu acho que isso é o fundamento do porquê que a coisa existe de forma regular, né? Então, traz esses dois universos para a gente, de regulação e técnico. Perfeito, fundamental isso, Bruno. O que acontece? Eu costumo dizer que nós vivemos um período aí de uma década passada, até 2020, até o ano passado, né, que foi dedicada no mundo inteiro ao entendimento e à tentativa de tornar consenso, ou seja, de universalizar esse conhecimento em relação a como fazer uso desse conhecimento, voltado à terapia celular, terapia genética e à bioengenharia. Então, a partir, né, das sociedades internacionais de terapia, de pesquisas básicas, as agências regulatórias, FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa, PMDA no Japão, Anvisa no Brasil, né, cada uma delas foi absorvendo essas recomendações feitas pelas sociedades e foram sendo estabelecidas as regras em consonância, uma agência com a outra, sempre em conversa. Então, foi uma década muito rica para o estabelecimento das diretrizes acerca desse universo, né? E o Brasil entrou efetivamente nesse jogo, nessa questão, a partir de 2018, com um marco regulatório estabelecido, publicado pela Anvisa, que passou por uma consulta pública prévia, né, bastante robusta, e nós na RCRIO, assim como outras tantas
iniciativas, pudemos contribuir muito para a construção desse marco regulatório, que foi concebido entre 2018 e 2020 e já foi revisado, né, em 2021. Em maio de 2021, essas resoluções já foram revisadas e tiveram a sua numeração, a sua denominação alterada. Então, a gente teve aí uma primeira e em absoluta conformidade com o que foi estabelecido pelo FDA, pelo EMA, por todas as principais agências do mundo, Health Canada e assim vai. No Brasil, foram estabelecidas inicialmente 3 resoluções, né, que eu já vou dar aí com data de 2021, né, de maio de 2021, que são fundamentais. A primeira delas é a 508 de 2021, que trata do padrão, do chamado padrão GMP, das boas práticas de produção, de manipulação dessas células, desses tecidos em laboratório, para que ao final essas células possam ser entregues à sociedade em condições adequadas de uso em humanos, né? Então essas diretrizes, elas são específicas para um centro de processamento celular, como a RCRIO, é a RDC de número 508. Na sequência, vem a RDC de número 506, que trata do uso dessas células em estudos clínicos que possam garantir a tradução do conceito científico, da ideia, né, da hipótese aqui, para que haja a comprovação daquilo que está sendo pesquisado e a tradução, a translação disso para a entrega efetiva, né? Então, o caminho foi definido. E, na sequência, uma vez realizada essa jornada sobre regras claras e que estão dando muita celeridade ao processo de desenvolvimento, né, oportunizando isso, a gente tem a última resolução, que é de número 505, que trata da possibilidade de registro desses processos, dessas terapias, como medicamento, né? Isso foi fundamental, porque esse foi um recado dado por todas as agências regulatórias no mundo à indústria farmacêutica, no sentido de que, olha, nós não representamos uma ameaça à indústria farmacêutica, à indústria química. Nós representamos um novo braço de grande oportunidade, né? A volta ao berço, né? A indústria biológica na sua mais pura essência. Então, a partir daí, para se ter uma ideia, no Brasil, nós tivemos agora, cerca de um mês, aí, o 4º encontro da Sindusfarma, né, da indústria farmacêutica, para tratar especificamente de terapias celulares, chamada de terapia avançada, terapia genética e bioengenharia, né? E o Ministério da Saúde participando, Conitec, SUS, né, que representa a tradução, né, a translação da inovação para a saúde pública, diretor da ANS, que é o olhar privado para essa aplicação, e diversos outros agentes aí, personagens fundamentais para que se emplaque a terapia celular. E a discussão, nesse 4º encontro, o tema principal e abordado foi a precificação dos produtos de terapia celular. Então, como precificar isso? Ou seja, a indústria farmacêutica já olhando para isso de maneira muito focada, né? Então, E a RCRIO nasceu em 2014, ou seja, nasceu antes de tudo isso. Então, quando eu falo sobre a estrada pavimentada, é dessa estrada que eu me refiro. Então, entramos agora, 2021, na década voltada à aplicação de tudo isso, de todo esse conhecimento. Então, não há dúvida de que, né, ao longo dessa década, a gente vai ter aí um pilar fundamental da prática médica e odontológica sendo estabelecido como rotina dentro dos consultórios. Então, é uma realidade que vem para hoje
para estabelecer uma mudança profunda no modelo de saúde, né, que visa atender ao grande desafio aí do binômio, longevidade com qualidade de vida, que é o que se busca, né? Certo. Então, pelo que você está me dizendo, em 10 anos, em 10 anos os processos, os procedimentos estarão já mais, regulamentados sim, mas já mais acessível no sentido de disponibilidade, não de valor, mas já estarão mais disponíveis ao consumidor final, a nós, pacientes. Daqui 10 anos você acha que vai estar com uma certa aplicação? Ou esse tempo vai ser reduzido ou prolongado, assim, nesse cenário, ou dependendo da terapia, não sei. Hoje a gente tem todas as peças do quebra-cabeça bem articuladas, né? A comunidade científica, a clínica, a sociedade, agentes de comunicação, agentes regulatórios, cada um entendendo perfeitamente o seu papel e estabelecido para que, ao longo dessa década, né, cada iniciativa vá se estabelecendo, vá se consolidando. Por exemplo, produtos de terapia celular voltados ao tratamento da COVID, para modulação da resposta inflamatória naquele momento em que o paciente está evoluindo de um quadro viral para a etapa inflamatória. Isso já vem sendo tratado, já vem sendo trabalhado em estudos clínicos. Então, aquela ideia de que é o conceito que se tem para esse século, que é, além da eterna busca de impedir que o indivíduo desenvolva doenças, preparar o mais do que isso, preparar o indivíduo cada vez mais para enfrentar as doenças em melhores condições. Então, a terapia celular ela vem com esse propósito também, né? Então, diferentes iniciativas se encontram em diferentes estágios de proximidade à entrega, né, de evolução para a entrega. E, ao longo dessa década, muitas vão acontecer, sem a menor sombra de dúvida. Maravilha. Acho que o negócio é sensacional. Acho que tá uma evolução rápida, né, Zé Ricardo? É uma evolução rápida, né? E agora me fala, para a gente já caminhar mais para o desfecho, né, para o final aí da entrevista, a R-Crio, nessas novas frentes, né? Nessas novas frentes, a R-Crio, ela cumpre com o papel de processar células, né? Ela cumpre com o papel, isso eu falo por entender a R-Crio um pouco mais de perto, pelo tempo que nós tivemos juntos, tipo, o compromisso com o discurso real. Não se vende o céu. A R-Crio não tem um discurso de, meu Deus, faça isso, porque não tem esse discurso comercial, é tudo pautado em discurso técnico, dentro da realidade. Mas eu queria que você falasse, dentro desse que você já começou a falar, né, um pouquinho atrás das aplicações, que cada iniciativa está num estágio, mas olhando de um modo geral, né, essa promessa, né, a promessa da medicina, ela está a curto ou a longo prazo de entrega maior, independente das iniciativas? Tipo, como que está o ecossistema no Brasil? Acho que esse é o termo, ecossistema no Brasil para potencializar tudo isso. Além das regulamentações, quais são os incentivos? Como que isso na prática vai acelerar ou está sendo acelerado, né? De modo geral, não pensando... Sim, Bruno, a sua pergunta é excelente. Primeiro vou responder em são duas questões aí. Primeiro, a R-Crio, como eu falei, ela nasceu como centro de processamento celular, olhando para a guarda das células. Mas não há como você não se envolver com com todas as outras partes da etapa que permitam levar isso até a entrega final, né? Então, em determinado momento, nós passamos a nos envolver fortemente com o desenvolvimento de biomatéria, com a bioengenharia, né, que é um passo para mais próximo da entrega. Temos várias patentes nessa área e, na sequência, passamos a nos envolver fortemente com duas vertentes, uma mais educacional,
né? E a outra de pesquisa e desenvolvimento clínico, né? Olhar para a aplicação efetiva dessas células em questões reais, né? E desenvolvimento de produtos. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um estudo clínico correndo, como eu mencionei aqui, para COVID, né? Então, já é um medicamento que já levou o nome de R-Imunocril, que a gente registrou e pretende usar isso como um imunomodulador para indivíduos em estágio moderado da doença que ainda não tenham evoluído para um estágio de maior gravidade, permitindo que ele enfrente a doença em melhores condições. É meio que o efeito do corticoide, muito melhor, mas com uma ação local, sem os efeitos deletérios do corticoide, entendendo que a célula-tronco tem uma atração natural por tecido pulmonar e uma capacidade regenerativa por ação direta e à distância importante. Então, isso é uma das questões. Então, a gente vem envolvidos com todas as etapas do processo. E eu acho, assim, para fechar, eu acho não, é uma constatação que esse período de pandemia que a gente vem enfrentando, ele, na verdade, trouxe no mundo inteiro os holofotes para a saúde, para a área de saúde. E, junto com a saúde, a ciência aplicada à saúde, né? Então, os incentivos nessa área, o entendimento de que nós precisamos correr fortemente atrás do tempo perdido em relação a investimentos e dedicação para essa área, de maneira muito intensa. E isso vem sendo feito. Então, de 2020 para cá, do início de 2020 para cá, as demandas sobre a Recrio, elas cresceram, mas exponencialmente, né? Então, se é que a gente pode dizer que há um lado bom nessa história toda, eu acho que é a gente tirar de todo problema o reconhecimento em relação às falhas históricas cometidas e a gente ter a sabedoria aí para corrigir a rota e correr atrás do tempo perdido. Então, a pandemia trouxe esse senso de urgência e necessidade. Isso que eu ia falar. E é uma fala muito comum. Outras pessoas que eu acabei conversando aqui no bate-papo trouxeram essa mesma fala. A pandemia, porque em alguns casos eu mencionava a pandemia como uma situação de que, e aí, o que aconteceu, né? Como que foi passar por essa etapa durante a pandemia? E assim, todos me responderam isso. Não, a pandemia, se tem um lado bom, é que ela acendeu o centro de urgência, é algo que a gente precisa para hoje, é uma necessidade que todo conhecimento é aplicado no momento, né? Então, a pandemia, para o que a gente vem desenvolvendo, ela foi um empurrão para o desenvolvimento. Então, assim, isso eu acho que aconteceu na saúde, como modo geral, né? Ela acabou impulsionando até o mercado, na parte de outras pessoas que passaram por aqui que falavam de vendas de equipamentos. Falaram assim, cara, eu não tenho porte para concorrer com uma multinacional. Mas a pandemia fez com que os laboratórios me enxergassem como plano B, como plano C, como plano D. E eu atendi todos muito bem, porque eu tinha essas coisas aqui. E hoje eu sou plano A de muitos. Então, assim, a pandemia foi para o setor da saúde como um todo. Eu acho que se tem um lado bom, foi esse empurrão aí para as oportunidades, né, de desenvolvimento. É aquela história que quem tem filho sabe, é uma orientação que é clássica aí, né, na história das famílias. Você aprende ou pela dor, ou pelo amor, ou pela dor, né? Então, a gente está aprendendo pela dor. Mas eu acho que estamos aprendendo, né? E vamos evoluir, e a sociedade vai se tornar, a gente vai sair de tudo isso melhores do que eram. Então, não tenho dúvida disso. A vida é um bem
muito precioso e vale muito a pena. Com certeza. José Ricardo, chegamos num momento que eu passo a palavra agora de uma forma mais livre, sem o interesse das informações, para 2 pontos. O primeiro é, se você quiser ainda abordar algum assunto que faça sentido, que complemente algo que você falou, enfim, que seja relevante, fique à vontade. Tá? Você tem a palavra de uma forma mais livre. E depois, para essa entrevista, para esse assunto ficar na cabeça do ouvinte, refletindo, imaginando o que ele quiser, né, no momento dele, deixa algo que faça sentido. Uma inspiração, um livro, uma série, uma experiência de vida, um desafio, alguma decisão que você teve que tomar aí ao longo desse processo, enfim, uma inspiração qualquer, para a pessoa ouvir, entender o que isso significa, né, o impacto disso na nossa saúde, e depois um pouquinho mais da sua experiência para o ouvinte. Então, assim, eu abro a palavra agora para esses 2 momentos e a gente vai encaminhando, de fato, para o final. Ruim, porque a gente tem um tempo meio que a cumprir, porque para mim tá muito gostoso conversar contigo mais uma vez e ouvir tudo isso. Eu acho que para mim é muito legal. Obrigado, Bruno. Cara, eu acho o seguinte, a gente vive um tempo hoje que é um tempo de muito acesso a muitas informações, né? Então, o acesso está aí, né? A era das informações na ponta de um dedo, na palma da mão, estão aí à nossa disposição, né? O problema é que junto com a informação, com esse excesso de informações, veio o julgamento, né? E o julgamento, muitas vezes, sem critérios, sem um conhecimento profundo. Então, a informação rasa, ela acaba, muitas vezes, desvirtuando o sentido das coisas e gerando aí divergências desnecessárias, né? Estou falando sob o ponto de vista científico, olhando especificamente para o modelo, mas isso vale para qualquer situação na vida. Então, eu acho que hoje o que o mundo, na minha opinião, precisa muito é realmente que as pessoas se aprofundem um pouco mais no seu conhecimento, nas informações que são passadas, que esse aprofundamento ele seja acompanhado, sim, de um engajamento, de um envolvimento crítico, mas sempre construtivo. Porque não existe dogma, ninguém tem a verdade absoluta, e na ciência menos ainda, né, na área de saúde. Então, o que as ferramentas que nós possuímos hoje não necessariamente serão aplicadas da mesma forma daqui a 10 anos. O conhecimento evolui, ele avança, né? E é importante que a gente cresça com isso, né? Então, só que não precisamos ser críticos vorazes daquilo que foi pensado, concebido e aplicado hoje, porque as coisas evoluíram. Não, aquilo permitiu que o aprendizado acontecesse, que a evolução se estabelecesse. Então, é importante que dentro da ciência a gente não se deixe contaminar por essas condições, que a sociedade também entenda isso, que cada pequeno passo dado, cada pequeno avanço estabelecido tem um significado importante, fundamental, né? Não dá para eu sentar aqui para a gente fazer um bate-papo como esse, tão bacana, condicionado, por exemplo, a apresentar, Zé Ricardo, você tem que trazer o dado aí de alguém que você conseguiu fazer andar, Não é isso, né? A ciência não se pauta dessa forma, né? Então é importante que a gente esteja muito alinhado com isso. E eu tenho, sim, um livro que eu estou relendo agora, que é a biografia de um sujeito que eu considero a grandemente brilhante desse nosso século, do século passado, início desse século, e que, para mim, é um exemplo, uma referência em muitas
coisas, que é o Stephen Hawking, né? Então, o livro, a tradução para o português seria Uma Mente Livre, né? Então, é um cara que a despeito de tudo que o acometeu, né, às vezes toda a limitação física que ele teve na vida, ele jamais deixou de sonhar, ele jamais deixou de valorizar a própria existência, a vida, esse bem maior que a gente tem, e de trazer a sua contribuição, que as contribuições dele foram fundamentais para que a gente pudesse tornar o mundo um pouquinho melhor a partir da existência dele, né? E foi um cara que, ao final da vida, um físico, né, se dedicou ao estudo das células-tronco e produziu documentários sobre o tema. Então, realmente é uma referência e a ser seguida, né, como tantas outras que nós tivemos aí no mundo. Então, essa seria uma recomendação que eu faria aí, conhecer um pouquinho mais sobre a história de grandes personagens que nós tivemos, grandes referências do bem. Né? Maravilha. Muito bom, Zé Ricardo. Muito obrigado pelo aceite. Eu acho que o nosso papo foi assim bem leve. Vai ser muito gostoso de ouvir. Então, eu convido as pessoas a realmente terem acesso a essa experiência, a sua fala. Eu acho que falo como amigo, né? E já te falei isso uma vez pessoalmente. Eu acho que você é um cara assim que inspira coisas boas, né? E motiva todo mundo. Você é um cara assim diferente, né? É uma alma diferenciada. Então eu agradeço a amizade, eu agradeço o tempo que nós tivemos muito próximos de trabalho e parabéns por tudo que vem sendo construído, né? Por todos os desafios que você joga para si e fala, é aqui que eu tenho que ir e, bom, são esses passos que eu tenho que dar e você enfrenta e acaba sempre tendo ótimos e bons retornos. Então, assim, obrigado pelo que nós tivemos, obrigado por participar de mais um episódio aí que faça sentido para mim, né? Que é esse bate-papo dentro do BioStock. E é isso, pessoal. Passo mais uma vez, se você quiser a palavra. Eu, cara, agradeço muito, muito bom bater esse papo com você. Você sabe da reciprocidade, do carinho. Você e será aí eternamente uma pessoa a quem eu vou sempre sempre te consulto aí, quando a coisa vai para o lado da genética, passar a mão no telefone e ligar pro Bruno, cara, tá acontecendo isso, como é que faz, vamos por aqui, por ali. Eu acho que esse sentimento de partilha, né, da gente dividir para multiplicar, né? Isso é muito, muito nobre da sua parte. Me convidar para esse papo é uma prova cabal disso tudo aí. Então eu agradeço muito, vou estar sempre aí à disposição para o que precisar e sempre te perturbando também. Tranquilo. Tranquilo, tá ótimo. Então, pessoal, o episódio de hoje do Bate-Papo foi com um amigo meu, José Ricardo Muniz Ferreira. Ele é diretor científico e CEO da RCRIO. Eu sou Bruno Gamba, Head de Negócios da BioStock.